vamos entrar numa lei tão importante para nós, pois essa lei, ela regulamentou o SUS. Então, Lei 88... Tá, só aqui em cima. Essa lei regulamentou o nosso SUS. Vou até fazer um esqueminha aqui. Nós temos que saber e lembrar sempre que foi na Constituição de 88 que o SUS foi estabelecido. Ele foi estabelecido na Constituição e foi na Lei 8.080/90 que o SUS foi regulamentado. Estabelecido na Constituição e regulamentado através da primeira LOS. LOS, isso aqui nós chamamos de primeira LOS. LOS é a Lei Orgânica da Saúde. Perfeito. Então, mais uma vez falando, estabelecido na Constituição e regulamentado pela Lei 8080/90. Esta lei, ela apresentava 55 artigos. Só que ela foi atualizada e ela ficou um pouquinho maior. Então, vamos trabalhar toda essa lei e as respectivas atualizações também. E pontuando os principais aspectos dela, trabalhando assim de forma quase que cirúrgica, digamos assim, né? Bem especialmente. Então, Lei 8080 de setembro de 90, temos que saber esse primeiro parágrafo logo de cara, né? Primeiro artigo 1º, que essa lei, ela regula em todo o território nacional as ações de serviço de saúde, exato, executados isolada ou conjuntamente, né, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, empresas, sim, de direito público ou privado. Já entrando aí também a iniciativa privada no SUS. Então, parágrafo 1º, artigo 1º, desculpem, artigo 1º, sim, destacando que é um artigo importante, é o início de tudo aí, é o início da lei. Logo depois desse artigo 1º, pulamos para o 3º. Nesse 3º já entra uma das atualizações do SUS. Mas antes de nós entrarmos nesse 3º aí, eu gostaria de fazer um rápido comentário e construtivo também sobre o artigo 2º. Posso apagar aqui? O artigo 2º. Falando sobre o primeiro, artigo 1º está aqui. Essa lei regulando em todo o território nacional todas as ações de serviço de saúde. Ok. E do 1º pulamos diretamente para o 3º. Mas eu quero fazer um comentário aqui, acrescentando ao seu material o artigo 2º desta lei, da 8080. O que esse artigo 2º ele nos coloca? O dever do Estado não exclui o das pessoas famílias, empresas e sociedade. Perfeito. Então, esse é o conteúdo do artigo 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, famílias, empresas e sociedades. Ou seja, o dever do Estado, do poder público, não vai excluir o nosso dever. O dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade. Em suma, nesse artigo, o SUS, ele está querendo nos colocar o quê? Que todos nós somos corresponsáveis. Perfeito. Todos nós somos corresponsáveis pela saúde. É dever do Estado, sim, mas todos nós também temos corresponsabilidades. Claro,
temos que procurar uma vida saudável, largar o tabagismo, o alcoolismo e por aí vai. Perfeito. É a chamada corresponsabilidade. Legal. Isso é muito explorado, a chamada corresponsabilidade, lá na humanização do atendimento, lá na Política Nacional de Atenção Básica. Essa palavra será muito explorada, muito explorada. Aqui é o início de tudo, né? Aí nós já vamos fazendo as devidas correlações. Show. Artigo 3º, vamos para o artigo 3º. Esse artigo 3º aí é um artigo IPC, é demais. Já é uma das atualizações do nosso SUS. E também não é novidade. Fatores, determinantes e condicionantes. Perfeito. Até a Política Nacional de Oncologia, né, o INCA, ele explora muito essa questão aqui. Por quê? Pois isto, a partir do momento que tenhamos acesso a esses determinantes e condicionantes, nós teremos qualidade de vida. Tendo qualidade de vida, adoeceremos menos. Espera-se isso, né? Trabalho, aspecto preventivo, perfeito. Nada no SUS é por acaso. Então, artigo 3º, destacando direto aí, é um artigo IPC, pra caramba beça de montão. Muito importante. Desse artigo 3º, vamos para o artigo 4º. E o artigo 4º, ele dispõe sobre como o SUS é constituído. O que eu quero de você? Que você destaque o início desse artigo. Como assim? Nós temos que saber que o nosso SUS será constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde. Sim, porque já apareceu em prova que o SUS será constituído pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde e pelas fundações mantidas pelo poder público. Só? Claro que não. Ele será constituído sempre por um conjunto de ações e serviços de saúde. E quem é que vai prestar? Todas as esferas de governo. Todas as unidades municipais, estaduais, federais. Exatamente. Então, frase importantíssima nesse artigo 4º. Conjunto de ações e serviços de saúde, sim, constituirão o SUS. Quem vai prestar isso aqui são todos os órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Show de bola, hein? Maravilha, só alegria. Então, artigo 4º foi. Vamos para o artigo 6º, campo de atuação do SUS, e aí já entra outra atualização do nosso SUS. Perfeito. Vamos aqui destacar os pontos. Artigo 6º. Aí tem 2 parágrafos muito importantes que eu chamo a sua atenção nesse artigo 6º. Campo de atuação do SUS. Então, conforme consta aí no nosso conteúdo, está aqui. O SUS ele vai executar ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e uma assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Mas uma pergunta que não quer calar também. Qual? A lei ela tem que ser muito clara naquilo que ela se propuser a fazer. A assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, mas que a assistência terapêutica integral é esta. Qual? O que? Abrange o que? Faz o que? Para quê? Não especificou. Isto em 1990. Somente em 2011 foi detalhada que assistência terapêutica integral é esta, através desta lei aí. Perfeito. Então tá aí. Uma atenção, né? Coloquei numa atenção, a Lei 12.401 de 2011 atualizou 8080 especificando
assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Primeiro parágrafo. Assistência terapêutica integral, a que se refere justamente isso, a linha D do inciso 1º do artigo 6º, consiste em, por mais que você já saiba, mas eu preciso que você destaque esses 2 pontos aí. Então, assistência terapêutica inclui o quê? A dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, primeiro ponto, ok? 2, a oferta de procedimentos terapêuticos nesses 3 regimes, domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Então, destaque, fazendo uma chave, pegando esses 2 incisos, nessa lei 12.401. Está aqui, perfeito. Dispensação de medicamentos, produtos de interesse para a saúde, fechou. E logo depois, são adotadas ainda as seguintes definições. Tem 2 definições aí. Primeira, produtos de interesse para a saúde, como as órteses, as próteses, as bolsas coletoras, equipamentos médicos, tranquilo. Mas a segunda que é IPC. A definição, o que vem a ser um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica. Isso é importante demais. Também, por mais que você já saiba no seu dia a dia, mas destaque. É um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde. O tratamento preconizado, os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos. Tá, é a definição de protocolo e de diretriz. Vamos viajar aqui um pouco. Para esses protocolos, para estas diretrizes serem colocadas em prática em todo o território nacional, eles deverão ser discutidos aonde? Aqui ou aqui? Tá, o que é CIT? Comissão, exatamente, intergestora tripartite, incluindo as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, desculpem. A CIB é a bipartite, abrangendo estados e municípios. Perfeito. Então, está aí a definição de protocolo de diretriz. Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde. Fechou. Aí veio a pergunta. Para os protocolos, para as diretrizes serem implementados em todo o território nacional, eles deverão ser discutidos, pactuados, aqui ou aqui? Tri. Já que é de abrangência nacional, na tri. Aquela incluindo a federal, estadual e municipal. Não é de âmbito apenas estadual ou municipal, né? Mas de abrangência nacional. Perfeito. Então, eles deverão ser discutidos, pactuados aí, nesta comissão, entre gestores, intergestora, tripartite. Maravilha. E só complementando, digamos que um protocolo tenha sido estabelecido, ok, uma diretriz, mas digamos que um determinado medicamento tenha perdido a eficácia. Não está sendo mais eficiente, não está sendo mais eficaz para aquela patologia, tem que mudar. Tem que fazer uma alteração, tem que excluir alguma coisa no protocolo. Quem vai ficar responsável por fazer qualquer alteração, qualquer exclusão, qualquer inclusão nos protocolos ou nas diretrizes, vai ser o Ministério da Saúde. Ele que chama a responsabilidade para si, de fazer qualquer alteração ou exclusão,
seja o que for, nos protocolos ou nas diretrizes. Maravilha! Então, voltemos. Já destacamos a definição de protocolo e de diretriz, ok? E também eu quero que você destaque, por favor, o último parágrafo. A incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo ou de diretriz, são atribuições do Ministério da Saúde. Exatamente. Show. Então, fechamos essa lei, a 12.401, uma das atualizações da 8.080. Aí, vamos lá. Vou colocar dando uma dica aqui para vocês, né? Uma dica, um bizu, seja o que for, né? Tudo é a mesma coisa. Dica, bizu, são termos equivalentes. Comentei com vocês que o artigo 6º tem 2 parágrafos muito importantes. O parágrafo 1º dispõe sobre a vigilância sanitária. Vigilância sanitária, carinhosamente chamada de VS. A AVS, a sanitária, ela vai eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde. Muito bom. O parágrafo 2º dispõe sobre a vigilância epidemiológica. Perfeito. Chamada também de VE. A vigilância epidemiológica, aqui eu chamo sua atenção, a vigilância epidemiológica, ela estuda para prevenir. Estuda para prevenir. Quem estuda adquire conhecimento. Aqui está a palavra-chave. Quem estuda adquire conhecimento. Então, coloquei aqui, ó, uma dica. Quem estuda adquire conhecimento, sendo assim, devemos procurar na questão fornecida, caso a questão se refira à vigilância epidemiológica, vamos procurar a palavra conhecimento. Como assim? Ilustrando uma questão de prova mesmo, uma questão exemplo. Um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, caracteriza vigilância sanitária, imunológica, epidemiológica, saúde do trabalhador e a vigilância terapêutica. Ora, foi dada uma definição. É o próprio conceito dela. Exato, a própria questão já deu o conceito na íntegra. Foi dada uma definição, não me lembro do que se trata, deixa eu observar o que a questão pede. Opções, vigilância, vigilância, vigilância do trabalhador. Então, a princípio, me pede um tipo de vigilância. Aí, associando a esta dica, vou procurar então, na questão, no enunciado, a palavra conhecimento. Estando presente, sem medo de ser feliz, marcaremos vigilância epidemiológica. Perfeito. E a definição foi a definição na íntegra mesmo da vigilância epidemiológica. Simples assim, uma questão, uma dica simples, básica, mas no momento de prova é de suma importância. Nossa, como ajuda, ajuda muito. Legal. Então, já era. Posso passar? Pode. Então vamos nessa. Isso aqui é a lei, acabamos de trabalhar. Massificando, né? Vamos lá, vamos fazer um massificando. Aí tem que ter até com calma, né? Primeira questão. Com relação à Lei 8080/90, marque a afirmativa incorreta. Primeira.
Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. 2. A saúde tem como fatores indeterminantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. E a quarta, o dever do Estado não exclui o das famílias, empresas e da sociedade. Ele quer errada. Perfeito. A segunda, primeira, correta, os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Fechou. Corretíssima. Qual o erro na 2? Exato, né? Gritante. Gritante. Indeterminante. Terceira, garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Fechou. E não exclui, acabamos de falar isso, né, alguns minutos atrás, essa questão aqui, essa afirmativa. Então, letra C, apenas a 2 está errada. Tranquilo? Tranquilo, né? Segunda. A Lei 8080/90, com o instrumento da Política de Seguridade Social, regula as ações e serviços de saúde em todo o território nacional, de acordo com as disposições gerais do texto legal de proteção à saúde. Assinale a alternativa incorreta. A saúde é direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado prover as condições necessárias para o seu pleno funcionamento. B. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Alimentação, moradia, renda e saneamento básico são fatores determinantes e condicionantes da saúde. Letra D. Tanto a educação quanto o transporte e o lazer correspondem a um conjunto de direitos inscritos na Constituição Federal. Porém, por serem fatores externos à saúde, estão fora da competência do SUS. E letra E. A atuação do Estado não exime o compromisso das pessoas, famílias, empresas e sociedade nas questões subordinadas à saúde. Ele quer a incorreta. Letra D de dado. Perfeito, tá aí. Estão fora da competência do SUS, porém, tá aí, sem fatores externos à saúde. Maravilha, questão gostosinha, tranquilinha. Eu acho que só foram essas duas também. Exato. Show de bola.